Leitura do primeiro livro de Reis, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. 1 Reis, capítulo 17. E Elias, o tisbita, que era um dos habitantes de Gileade, disse a Acabe: Como vive o Senhor Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho nem chuva nestes anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e te ocultes junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E será que tu beberás do ribeiro, e tenho ordenado aos corvos que te alimentem ali. Assim ele se foi e fez segundo a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, e pão e carne ao anoitecer, e ele bebia do ribeiro. E sucedeu, depois de um tempo, que o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. E a palavra do Senhor veio até ele, dizendo: Levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. Assim ele se levantou e se foi a Sarepta. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá, juntando gravetos, e ele a chamou e disse: Retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso para que eu possa beber. E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: Traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: Vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. E eis que estou ajuntando 2 gravetos para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz tu como disseste. Porém, disto faça primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo, e depois faz para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A barrica de farinha não se consumirá, tampouco o cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias, comeram ele e ela e a sua casa muitos dias. E a barrica de farinha não se consumia, tampouco o cântaro de azeite faltava, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Elias. E sucedeu depois destas coisas, que o filho da mulher, da senhora da casa, caiu enfermo. E a sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego. E ela disse a Elias: O que tenho que fazer contigo, ó tu, homem de Deus? Vieste até mim para chamar à lembrança o meu pecado e para matar o meu filho? E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ela o retirou do seu seio e o fez subir para o sótão onde ele habitava, e o deitou sobre a sua própria cama. E ele clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, tu trouxeste também o mal sobre a viúva com quem me hospedo ao matares o seu filho? E ele estendeu-se sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma desta criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança voltou a entrar nela, e ela reviveu. E Elias tomou a criança e a fez descer da câmara para dentro da casa e a entregou à sua mãe. E Elias disse: Vê que o teu filho vive. E a mulher disse a Elias: Agora, por isso eu sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Primeiro Reis, capítulo 18. E sucedeu, depois de muitos dias, que a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: Vai, mostra-te a Acabe, e eu enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi apresentar-se a Acabe, e houve uma fome extrema em Samaria. E Acabe chamou Obadias,
o qual era o governador da sua casa. Ora, Obadias temia muitíssimo ao Senhor, porque foi assim, quando Jezabel extirpou os profetas do Senhor, que Obadias tomou 100 de profetas e ocultou-lhes em 2 grupos de 50 em uma caverna e os alimentou com pão e água. E Acabe disse a Obadias: adentra a terra a todas as fontes de água e a todos os ribeiros. Porventura podemos achar erva para salvar a vida dos cavalos e das mulas, para que não percamos todos os animais. Assim eles dividiram a terra entre si para atravessá-la. Acabe seguiu por um caminho sozinho e Obadias seguiu por outro caminho sozinho. E enquanto Obadias estava no caminho, eis que Elias o encontrou. E ele o reconheceu, prostou-se sobre a sua face e disse: És tu aquele meu senhor Elias? E ele respondeu: Sou eu. Vai e conta ao teu senhor. Eis que Elias está aqui. E ele disse: No que tenho eu pecado, para que tu queiras entregar o teu servo na mão de Acabe para me matar? Como vive o Senhor teu Deus, não há nação ou reino para onde o meu senhor não tenha me enviado a te procurar, e dizendo eles: Aqui não está. Então fazia jurar os reinos e nações que não te haviam encontrado. E agora tu dizes: Vai e conte ao teu senhor. Eis que Elias está aqui. E sucederá, tão logo eu parta de ti, que o Espírito do Senhor te carregará para onde eu não sei. E assim, quando eu vier a contar a Acabe, e ele não conseguir te encontrar, me matará. Mas eu, o teu servo, temo o Senhor desde a minha mocidade. Não foi contado ao meu senhor o que fiz quando Jezabel matou os profetas do Senhor, como eu ocultei 100 de homens dos profetas do Senhor em 2 grupos de 50 em uma caverna, e os alimentei com pão e água? E agora dizes: Vai e conta ao teu senhor, eis que Elias está aqui, e ele me matará. E Elias disse: Como vive o Senhor dos exércitos, diante de quem me ponho de pé, certamente me mostrarei a ele hoje. Assim Obadias foi se encontrar com Acabe e lhe contou. E Acabe foi se encontrar com Elias. E sucedeu, quando viu Elias, que Acabe disse a ele: És tu aquele que perturba Israel? E ele respondeu: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, ao abandonardes aos mandamentos do Senhor e teres seguido a Baalim. Agora, portanto, mandai reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, e dos profetas de Baal 450, e dos profetas dos bosques 400, os quais comem à mesa de Jezabel. Assim Acabe enviou a todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E Elias chegou diante de todo o povo e disse: Por quanto tempo vós coxeareis entre 2 opiniões? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se o é Baal, então segue-o. E o povo não lhe respondeu com uma palavra sequer. Então disse Elias ao povo: Eu, somente eu, permaneço um profeta do Senhor. Porém os profetas de Baal são 450 homens. Que nos deem, portanto, 2 novilhos e que escolham um novilho para si e o cortem em pedaços e o disponham sobre a lenha e não coloquem fogo por baixo. E eu prepararei o outro novilho e o disporei sobre a lenha e não colocarei fogo por baixo. E clamai vós o nome dos vossos deuses e eu clamarei o nome do Senhor. E o Deus que responder com fogo, que seja ele Deus. E todo o povo respondeu e disse: Está bem falado. E Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei um novilho para vós e preparai o primeiro, porquanto vós sois muitos, e clamai o nome dos vossos deuses, porém não coloquem fogo por baixo. E eles tomaram o novilho que lhes fora dado e o prepararam, e clamaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ó Baal, ouve-nos. Todavia não houve voz, nem ninguém que respondesse.
e saltavam sobre o altar que fora feito. E sucedeu ao meio-dia que Elias zombou deles e disse: Gritai alto, porque ele é um Deus, ou está conversando, ou está meditando, ou está em uma viagem, ou porventura dorme e deve ser despertado. E eles gritaram alto e se cortaram segundo o seu costume, com facas e lancetas, até que o sangue se derramou sobre eles. E sucedeu, quando era passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora da oferta do sacrifício do anoitecer, que não houve nem voz nem ninguém para responder, tampouco alguém que se importasse. E Elias disse a todo o povo: Cheguem perto de mim. E todo o povo chegou perto dele. E ele consertou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem a palavra do Senhor veio dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras ele edificou um altar no nome do Senhor e fez uma trincheira ao redor do altar, grande o suficiente para conter 2 medidas de semente. E ele colocou a lenha em ordem e cortou o novilho em pedaços e o colocou sobre a lenha e disse: Enchei 4 barricas de água e derramai-a em cima do sacrifício queimado e sobre a lenha. E ele disse: Fazei-o pela segunda vez. E eles o fizeram pela segunda vez. E ele disse: Fazei-o pela terceira vez. E eles o fizeram pela terceira vez. E a água escorreu ao redor do altar, e ele também encheu a trincheira de água. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, que seja conhecido neste dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas estas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me para que este povo possa saber que tu és o Senhor Deus e que tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então o fogo do Senhor caiu e consumiu o sacrifício queimado, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre as suas faces e disseram: O Senhor, Ele é o Deus, o Senhor, Ele é o Deus. E Elias disse: Tomai os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum deles. E eles os pegaram, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizom, e ali os matou. E Elias disse a Acabe: Levanta-te, come e bebe, porque há som de abundante chuva. Assim Acabe subiu para comer e beber, e Elias subiu até o cume do Carmelo, e se lançou sobre a terra, e pôs a face entre os joelhos, e disse ao seu servo: Sobe agora, olha em direção ao mar. E ele subiu e olhou e disse: Não há nada. E ele disse: Vai novamente 7 vezes. E sucedeu na 7ª vez que ele disse: Eis que lá se levante uma pequena nuvem do mar, semelhante à mão de homem. E ele disse: Sobe e dize a Acabe: Prepara a tua carruagem e desce para que a chuva não te pare. E sucedeu, entretanto, que o céu ficou negro com nuvens e vento, e houve uma grande chuva, e Acabe montou e foi até Jezreel. E a mão do Senhor esteve sobre Elias, e ele cingiu seus lombos e correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Primeiro Reis, capítulo 19. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e ao mesmo tempo, como ele havia matado todos os profetas com a espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a lhe dizer: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. E quando ele viu aquilo, ele se levantou e se foi para escapar com vida, e chegou a Berseba, a qual pertence a Judá, e ali deixou o seu servo.
Ele, porém, seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto, e chegou e se assentou debaixo de um junípero, e pediu por si para que pudesse morrer, e disse: Basta, agora, ó Senhor, tira minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. E enquanto ele estava deitado e dormia debaixo do junípero, eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e um cântaro de água junto à sua cabeça. E ele comeu e bebeu, e se deitou novamente. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou e disse: Levanta e come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. E ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ele chegou ali em uma caverna e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele lhe disse: O que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido mui ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porquanto os filhos de Israel têm abandonado seu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu, restei. E eles buscam pela minha vida para me tirarem. E ele disse: Sai e põe-te de pé sobre o monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passou por ele, e um vento grande e forte rasgou os montes e fez em pedaços as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz calma e baixa. E assim foi quando Elias ouviu isto, que ele envolveu a face com o seu manto e saiu e se pôs de pé à entrada da caverna. E eis que ali lhe veio uma voz e disse: O que fazes tu aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito ciumento pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel têm abandonado o teu pacto, lançado abaixo os teus altares e matado os teus profetas com a espada. E eu, somente eu restei, e eles buscam pela minha vida para me tirarem. E o Senhor disse a ele: Vai, retorna ao teu caminho para o deserto de Damasco, e quando vieres, unge Azael para ser rei sobre a Síria. E Jeú, o filho de Ninzi, ungirás para ser rei sobre Israel. E Eliseu, o filho de Safate de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E sucederá que aquele que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e aquele que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Contudo, deixei para mim 7.000 em Israel, todos os joelhos que não têm se curvado a Baal, e toda a boca que não o beijou. Assim ele partiu dali e encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de bois diante dele, estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. E ele deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Rogo-te que me deixes beijar o meu pai e a minha mãe, e depois eu te seguirei. E disse-lhe: Volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti? E ele retornou novamente e tomou a junta de bois e a matou, e ferveu a sua carne com os instrumentos de bois, e deu ao povo, e eles comeram. Então ele se levantou e foi atrás de Elias e ministrou a ele. Primeiro Reis, capítulo 20. E Ben-Hadad, o rei da Síria, reuniu todo o seu exército, e havia 32 reis com ele, e cavalos, e carruagens. E ele subiu e sitiou Samaria, e guerreou contra ela. E ele enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, para dentro da cidade, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad: A tua prata e o teu ouro são meus,
as tuas esposas também, e os melhores dos teus filhos são meus. E o rei de Israel respondeu e disse: Ó rei, meu senhor, de acordo com o teu dizer, eu sou teu e tudo o que tenho. E os mensageiros retornaram e disseram: Assim falou Ben-Hadad, dizendo: Embora eu tenha mandado a ti, dizendo: Tu me entregarás a tua prata, o teu ouro, e as tuas esposas, e os teus filhos, mesmo assim enviarei os meus servos a ti amanhã, por volta desta hora, e eles procurarão na tua casa e nas casas dos teus servos, e será que tudo que for agradável aos seus olhos, eles porão em suas mãos e retirarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notem, rogo-vos, e vede como este homem procura o mal, porque enviou-me pelas minhas esposas e meus filhos, e pela minha prata, e pelo meu ouro, e eu não lhes neguei. E todos os anciãos e todo o povo disseram a ele: Não atentes a ele, tampouco consintas. Porquanto diz aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao meu senhor o rei: Tudo que mandaste ao teu servo na primeira vez, falo-ei, mas isto não posso fazer. E os mensageiros partiram e lhe trouxeram novamente palavra. E Ben-Hadad mandou dizer a ele: Os deuses assim me façam, e assim mais, se o pó de Samaria, em punhados, for suficiente para todo o povo que me segue. E o rei de Israel respondeu e disse: Diz-lhe que aquele que cinge as armas não se glorie como aquele que se solta. E sucedeu quando Ben-Hadad ouviu esta mensagem, enquanto ele e o rei estavam bebendo nos pavilhões, disse aos seus servos: Ponde-vos em formação. E eles se puseram em formação contra a cidade. E eis que veio ali um profeta até Acabe, rei de Israel, dizendo: Assim diz o Senhor: Tens tu visto toda a grande multidão? Eis que a entregarei à tua mão neste dia, e tu saberás que eu sou o Senhor. E Acabe disse: Por quem? E ele disse: Assim diz o Senhor: Justamente pelos moços dos príncipes das províncias. Então ele disse: Quem ordenará a batalha? E ele respondeu: Tu. Então ele numerou os moços dos príncipes das províncias, e eles eram 232, e depois deles ele enumerou todo o povo, todos os filhos de Israel, sendo 7.000. E eles saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, no entanto, estava se embriagando nos pavilhões, ele e os reis, os 32 reis que o ajudaram. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad mandou verificar, e eles lhe contaram, dizendo: Há homens vindos de Samaria. E ele disse: Se eles saíram em paz, trazei-mos vivos. Ou se saíram em guerra, trazei-mos vivos. Assim estes jovens dos príncipes das províncias saíram da cidade, e o exército que os seguia. E eles mataram cada qual o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. E Ben-Hadad, o rei da Síria, escapou em cima de um cavalo com os cavaleiros. E o rei de Israel saiu e feriu os cavalos com carruagens, e matou os sírios com um grande massacre. E o profeta veio até o rei de Israel e disse a ele: Vai, fortalece-te e atenta, e vê o que fazes, pois ao retorno do ano o rei da Síria subirá contra ti. E os servos do rei da Síria disseram a ele: Os seus deuses são deuses dos outeiros, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas lutemos contra eles na planície e seguramente seremos mais fortes do que eles. E faze isto: retira os reis, cada qual do seu lugar, e põe capitães no lugar deles. E enumera para ti um exército semelhante ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carruagem por carruagem. E lutaremos contra eles na planície, e seguramente seremos mais fortes do que eles.
E ele deu ouvidos à sua voz, e assim o fez. E sucedeu ao retorno do ano que Ben-Hadad enumerou os sírios e subiu até Afeque para lutar contra Israel. E os filhos de Israel foram enumerados e estavam todos presentes e foram contra eles. E os filhos de Israel se acamparam diante deles como 2 pequenos rebanhos de cabritos, mas os sírios enchiam a terra. E veio ali um homem de Deus, e falou ao rei de Israel e disse: Assim diz o Senhor, como os sírios disseram, o Senhor é Deus dos outeiros, mas não é Deus dos vales. Por isso, entregarei toda esta grande multidão na tua mão, e saberás que eu sou o Senhor. E eles acamparam um diante do outro por 7 dias. E assim foi que no 7º dia a batalha foi travada. E os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens de pé em um dia. O restante, porém, fugiu para Afeque, para dentro da cidade. E ali uma muralha caiu sobre 27.000 homens que restaram. E Ben-Hadad fugiu e entrou na cidade, dentro de uma câmara interna. E os seus servos disseram a ele: Eis que agora ouvimos que os reis da casa de Israel são reis misericordiosos. Rogo-te que ponhamos panos de saco sobre nossos lombos e cordas sobre as nossas cabeças e saiamos ao rei de Israel. Porventura ele salve a tua vida. Assim eles cingiram os lombos de panos de saco e puseram cordas sobre as suas cabeças e vieram até o rei de Israel e disseram: O teu servo Ben-Hadad diz: Suplico-te que me deixes viver. E ele disse: Ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Ora, os homens observaram diligentemente se qualquer coisa viria da parte dele e rapidamente aprendiam e disseram: O teu irmão Ben-Hadad. Então ele disse: Ide e trazei-mo. Então Ben-Hadad veio até ele e fez com que ele subisse na carruagem. E Ben-Hadad lhe disse: As cidades que o meu pai tomou do teu pai, restituí-las-ei, e farás ruas para ti em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Então disse Acabe: Despedir-te-ei com este pacto. Assim ele fez um pacto com ele e o despediu. E um certo homem dos filhos dos profetas disse ao seu próximo pela palavra do Senhor: Fere-me, rogo-te. E o homem se recusou a feri-lo. Então ele disse ao homem: Como não obedeceste à voz do Senhor, eis que tão logo partires de mim, um leão te matará. E assim que ele partiu, um leão o encontrou e o matou. Depois ele encontrou um outro homem e lhe disse: Fere-me, rogo-te. E o homem o feriu, de modo que ao ferir-lhe, ele o machucou. Assim o profeta partiu e esperou o rei junto ao caminho e disfarçou-se com cinzas sobre a face. E quando o rei por ali passava, ele gritou ao rei e disse: O teu servo saiu para o meio da batalha, e eis que um homem se virou para o lado e me trouxe um homem e disse: Cuida deste homem, se de algum modo ele vier a faltar, a tua vida será pela vida dele. Ou, de outro modo, pagarás um talento de prata. E quando teu servo esteve ocupado aqui e acolá, ele se foi. E o rei de Israel disse a ele: Assim há de ser o teu juízo, tu mesmo decidiste. E ele se apressou e removeu as cinzas da face, e o rei de Israel reconheceu que ele era dos profetas. E ele lhe disse: Assim diz o Senhor, porque deixaste escapar da tua mão um homem ao qual indiquei para total destruição, por isso a tua vida irá pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. E o rei de Israel foi para sua casa revoltado e aborrecido, e veio até Samaria. Graças damos ao Senhor. Por mais um dia, cumprimos o nosso plano de leitura bíblica.
Se você deseja fazer a sua leitura bíblica em um ano, junte-se a nós. Se inscreva no canal e ative o sininho e diariamente você poderá fazer a sua leitura acompanhada conosco. Aproveite para deixar o seu like nesse vídeo e nos ajudar a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Aproveite para convidar outras pessoas a fazerem a leitura bíblica diariamente. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e para sempre.